Fala galerinha do oitavo ano, tranquilinho? Muito bem, pessoal, hoje a nossa aula vai ser a correção, tá, do exercício da página 175 a 180. Vamos corrigir o exercício, beleza? Encerrando a parte do sistema digestório. Então quero que vocês acompanhem comigo aí a correção, belezinha? Vamos lá então, pessoal. Questão 6 fala o seguinte: a bile é produzida pelo fígado e realizada a digestão química dos nutrientes. Explique. Então vamos lá, pessoal. Não, a bile não possui enzima, por isso não é capaz de digerir as moléculas de lipídios. A bile age como um detergente, né, pois emulsifica a gordura em gotículas menores. Essas podem ser misturadas à água, que facilita a digestão química que ocorre posteriormente. Beleza? Questão 7. Cite e explique as 3 funções dos nutrientes para o corpo humano. Então, vamos lá. Os nutrientes podem exercer função energética, que é os carboidratos e lipídios, né? Que colabora, por exemplo, a produção de energia, responsável pelo funcionamento do organismo. Função construtora estrutural. Proteínas e lipídios fornecem matéria-prima para a formação de novas células e função reguladora. Sais minerais, vitaminas que controlam o equilíbrio e o bom funcionamento da célula. Beleza? Questão 8. Ao longo do sistema digestório, as moléculas dos nutrientes são ingeridas e originam compostos mais simples, que podem ser absorvidas. Identifique os órgãos, né, responsáveis pela digestão de cada nutriente listado e as moléculas originadas ao final do processo digestório. Então vamos lá. Na carboidratos, a digestão é realizada na boca, no intestino delgado, com o auxílio do pâncreas. São originadas as moléculas de glicose. B. Proteínas. Digestão realizada no estômago, o intestino delgado, com o auxílio do pâncreas. São originadas as moléculas de aminoácidos. C. Lipídios. Digestão realizada no intestino delgado, com auxílio do fígado e do pâncreas. São originadas moléculas de ácidos graxos e glicerol. Beleza, galerinha? Vamos lá. Questão 1. Diferencie a digestão mecânica da química e as relacione. Então vamos lá. A digestão mecânica consiste na ação física dos dentes, por meio da mastigação e das contrações musculares do movimento peristáltico sobre os alimentos, reduzindo-se a partículas menores, facilitando a ação das enzimas, pois esses processos aumentam a superfície de contato entre as partículas alimentadoras e as enzimas. Já a digestão química é a ação das enzimas sobre as moléculas dos nutrientes que compõem os alimentos, quebrando-se e transformando em substâncias mais simples, capazes de serem absorvidas pelas células, né, pessoal? 2. As enzimas são específicas, ou seja, né, agem apenas sobre determinado tipo de substância. Explique como a amilase, por exemplo, é capaz de agir sobre grande variedade de alimentos, como a batata, pão, bolo, arroz e macarrão. Esses alimentos, pessoal, né, que foram citados, apresentam o mesmo tipo de nutriente, o amido. Portanto, a amilase é a enzima que digere especificamente os carboidratos e é capaz de atuar sobre o alimento por ele constituído, né? Muito bem. Questão 3. Você já deve ter ouvido dizer que quando engasgamos, partículas de alimentos caem no buraco errado. Explica o motivo desse processo de engasgo, né, pessoal? O epiglode é uma cartilagem que fica localizada no início da laringe. A gente falou isso em aula, né, pessoal? E permanece aberta para a passagem do ar para as vias do sistema respiratório. Durante a deglutição, essa estrutura abaixa e fecha a abertura da laringe, conduzindo o alimento para o esôfago. Quando engasgamos, significa que o epiglode não se fechou totalmente, permitindo que algumas partículas alimentares tenham atingido a laringe. O reflexo de tossir impede que essas partículas sigam para os
pulmões. Beleza, pessoal? Questão 4. A mastigação aumenta ou diminui a superfície de contato dos alimentos com as enzimas. Explique a interação entre a mastigação e a insalivação, né? Então, a interação de mastigação e da insalivação. Então, pessoal, a mastigação aumenta a superfície de contato dos alimentos com as enzimas contidas na saliva. Já a mastigação também é importante para misturar os alimentos triturando-se na saliva, processo este chamado de insalivação. A digestão enzimática é otimizada por meio desses dois processos. Tranquilo, pessoal? Questão 5. Observe a ação de uma enzima no esquema a seguir. Então, tem proteína, tem uma enzima, tá vendo? E os processos específicos. Explique o que acontece com as proteínas e qual a importância das enzimas para o processo de digestão. A proteína monomoléculas são quebradas nas moléculas menores e as enzimas são responsáveis por facilitar essa quebra, originando moléculas mais simples, capazes de ser absorvidas e utilizadas no corpo humano. Beleza? Questão 6. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que trabalham conjuntamente para a correta absorção de nutrientes. Ao ingerir um pão com presunto e queijo e um suco de laranja, o primeiro alimento sofre a ação da enzima, juntamente com a trituração mecânica realizada pelos dentes e ao que, pessoal, nesse caso? Pelos dentes é o que? É o amido e o pão na boca, né? Então, alternativa B de bola. Beleza? Muito bem. Questão 7. Na porção inicial do trato digestório, normalmente há um compartimento essencial maior. O estômago, que serve como órgão de armazenagem, na qual a ação digestiva também ocorre. Em todos os vertebrados, com poucas exceções, o estômago tem um papel especialmente importante na digestão. Digestão de quê, pessoal? De proteínas, né? Por quê? Porque o suco gástrico produz pela mucosa estomacal. Beleza? Mucosa estomacal é composto de água, ácidos clorídricos e enzimas. Tranquilo? Então vamos lá. Na 8. O gradiente é uma inflamação. Gastrite. Desculpa, pessoal. Gastrite é uma inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago, causando muitas vezes dores em diferentes intensidades ao paciente. Diferentes fatores estão associados à sua causa. A mastigação de chiclete, por exemplo, a goma de mascar, principalmente em jejum, potencializa tal inflamação, pois estimula a liberação de quê, pessoal? Então, a liberação de quê? A liberação da parede de HCl, né? Na parede estomacal. Alternativa E. Beleza? Que a acidez que é liberada, né, pessoal? A acidez que é liberada pelo ácido clorídrico. Tranquilo? Então, alternativa E. Questão 9. Fala o seguinte: a digestão dos alimentos no homem inclui processos mecânicos e químicos, que é a absorção. A ação de mecanismo de digestão começa com a trituração dos alimentos na boca e continua através do tubo trato intestinal, por meio de diversos movimentos peristálticos. A figura a seguir indica a porcentagem de alimentos não digeridos em relação ao tempo, durante a sua passagem pelo aparelho digestivo. Então você tem a questão do tempo aqui. Considerando os alimentos em questão são constituídos por amido, proteínas e gorduras. Faça o que se pede. Identifique os órgãos representados pela figura 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Vamos lá. Então, 1, boca. 2, esôfago. 3, estômago. 4, intestino delgado. E 5, intestino grosso. Beleza? B. Indique o
algarismo romano que representa no gráfico o órgão do aparelho digestivo, onde se inicia a digestão química das proteínas. Informe qual enzima é localizada nesse órgão que será responsável por o início da digestão. Então, pessoal, o número 3, né, que é a enzima responsável pelo início da digestão das enzimas no estômago e a pepsina, né? E a pepsina, beleza? C. Explique quais serão os eventos mais importantes que ocorrerão no órgão indicado por 5. A absorção de água, né, vitaminas e sais minerais, síntese de determinadas vitaminas pelas bactérias que compõem nossa flora intestinal, né, e a formação de fezes com resíduos oriundos da digestão, da eliminação de fecal, né, pessoal? Então, nesse caso. Questão 10. O quilo produzido na digestão é composto de nutrientes transformados por moléculas muito pequenas, mais as vitaminas e sais minerais. As substâncias que formam o quilo, né, podem ser absorvidas pelo organismo por meio da vilosidade do intestino delgado. Uma amostra do quilo retirada do intestino de uma mulher que havia almoçado mostrou-se rico em aminoácidos e glicose. Portanto, é possível inferir certamente que essa pessoa alimenta-se de quê, pessoal? Então, ela alimenta-se de quê? Nesse caso, seria de proteínas e carboidratos, tá? Então, alternativa D de dado. Questão 11. A lipase são enzimas relacionadas à digestão dos lipídios. Nutrientes em excesso levam-se ao aumento da massa corporal. Certos medicamentos para combater a obesidade agem inibindo essas enzimas, assim como não há digestão de parte de gorduras ingeridas. A menos absorção desses nutrientes contribui para o controle do peso. Com base nessas informações, conclui-se que tais medicamentos agem principalmente sobre as enzimas produzidas pelo seguinte órgão. Que órgão, pessoal? Então, é o pâncreas, alternativa C. Beleza? Vamos lá, então. 12, você tem a questão dos alimentos, feijão, né, carne, molho pimentado, acompanhamento de laranja, né, farofa e assim por diante. As carnes que compõem a feijoada são fontes de proteínas. As gorduras, no caso de energia, né, quando ingeridas, são metabolizadas pelas enzimas liberadas pelo órgão que compõe o sistema digestivo. A sinal alternativa é que apresenta corretamente a enzima e os órgãos que liberam, né, pessoal, nesse caso. Então, alternativa B de bola, que é a pepsina no estômago, lipase no pâncreas e amilase no pâncreas também. Beleza? Muito bem. Questão 13. O principal órgão digestivo do ser humano adulto não é o estômago, como muitos equivocadamente afirmam, mas sim o intestino. Tal informação é justificada fisiologicamente pela presença preponderante, né, de enzimas específicas no estômago, responsável pela digestão apenas. Quem é responsável apenas, pessoal? O D, né? Inicia a proteína, ocorrendo também a absorção de água, enquanto no intestino ocorre a digestão de proteínas, lipídios e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes à água. Então, alternativa D de dado. 14. Além de contribuir para o ganho de peso, alguns alimentos como pão branco, refrigerantes, frituras, bolos e sorvetes, quando ingeridos em excesso, pode causar problemas no trato gastrointestinal, além de elevar o risco de diabetes e outras doenças. Com relação ao sistema digestório, ao processo de digestão, podemos afirmar que, nesse caso, o processo digestório, pessoal, o fígado produz a bile que auxilia na digestão de gorduras. Então, a E. Beleza? Alternativa E. Muito bem, galerinha? Muito bem, galerinha do 8º ano. Espero que vocês tenham feito a correção do exercício. Qualquer dúvida, pessoal, nós temos as nossas lives agora de Ciências da Natureza. Vocês poderem tirar a dúvida com a gente, tá bom? Fique à vontade para tirar a dúvida e perguntar qualquer coisa, tá bom? 8º ano, então vamos acompanhar nas próximas aulas. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.